Chile, do Brasil. Bem-vindos a mais uma live cultural da Missão Josué. E no dia de hoje vamos falar sobre o Chile, vamos conhecer um pouquinho da história desse país tão lindo, mas tão gelado, um pouquinho da sua cultura, do seu povo, da realidade que temos aqui, tanto a nível espiritual como a realidade realmente do país. E são bem-vindos para acompanhar comigo um pouco dessa história desse maravilhoso país. Vamos lá? Bom, então vamos começar falando um pouquinho de forma geral, de forma resumida, sobre o que é o Chile, alguns fatos assim interessantes sobre o país, alguns dados importantes. Logo vamos falar assim um pouquinho da sua história, do que eles têm vivido até aqui, do que o povo tem vivido até aqui. Vamos falar também sobre os povos nativos, os povos que estavam aqui antes mesmo da chegada dos espanhóis. Vamos falar também sobre as festas pátrias, que são os dias durante o ano em que os chilenos celebram a sua independência ou a sua chilenidade, como eles gostam de falar. Vamos falar também da religião, da realidade espiritual aqui do país e, por último, da obra, do trabalho que a Missão Josué tem feito aqui já há vários anos. Então, vocês são bem-vindos para acompanhar comigo essa live. Bom, o Chile é um país longo e estreito que está lá no finalzinho da América do Sul. O nome Chile vem do Mapuche Chile, que significa simplesmente onde a terra acaba. Dá para entender por quê, né? O Chile tem 4.300 quilômetros de comprimento e apenas 175 quilômetros de largura, bem diferente do Brasil, né? E ele também é um país tricontinental, significa que ele não somente está na América, mas também ele se encontra em outros dois continentes, como a Oceania e também a Antártica. Isso acontece porque o Chile tem terras na Antártica, que se chama Terra de O'Higgins, e também tem algumas ilhas no Oceano Pacífico, que são as ilhas, por exemplo, como a Ilha de Páscoa, Isla de Páscoa, ok? E a Ilha de Juan Fernández, né? Ok? E são ilhas que formam parte da Oceania. O Chile é um país que tem praticamente 19 milhões de habitantes. É um país que, apesar do seu tamanho, ele é bem povoado. A sua capital é Santiago. A sua capital é Santiago. O presidente atual do país se chama Sebastián Piñera, né, que foi reeleito já no seu segundo mandato aqui no país. A força da economia chilena é o cobre, o que eles chamam até mesmo de o salário dos chilenos, assim, bem direto ao ponto. E o Chile é um país que ele conta com regiões, assim como o Brasil, ele também está dividido em regiões, e no total são 16, que vai desde Arica até Magalhães, na Antártica. Estando aqui em Santiago, bem no meio, né, do país, na região central do país. Eu moro na cidade de Rancagua, que fica aqui bem pertinho de Santiago, fica a 1h30, e ficaria nessa região da Libertador General O'Higgins. Bem, vamos falar então um pouquinho de cada uma dessas partes do Chile. Primeiro temos o norte do Chile, que é maravilhoso, é lindo, e como vocês podem ver, a vegetação, a paisagem é totalmente diferente do que nós estamos mais ou menos acostumados a ver do Chile, né? Sempre pensamos no Chile, pensamos em neve, frio, né? Lhamas, tudo isso. E o norte do Chile é um pouco diferente. Se vocês podem ver, é uma área desértica, tanto que nessa primeira foto nós temos aqui o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. É um deserto totalmente árido. É muito pouca a vida que tem lá, mas vocês podem ver que os animais é bem rico assim em fauna. A fauna que existe lá é bem rica. Temos, por exemplo, flamingos, como vocês podem ver, ou outros animais como alpacas, lhamas e diferentes outros que formam parte desse setor. E esse deserto também, como vocês podem ver, ele é tão diferente assim o seu relevo, a sua paisagem,
que muitos consideram ele bem parecido com outra paisagem assim, tão vermelha e tão seca, tão árida como ele, que é a do planeta Marte, para vocês terem uma ideia. Um fato assim interessante sobre o Chile, que esse deserto é comparado ao planeta Marte, tanto que muitos filmes que retratam um pouco do planeta foram gravados ali, e até mesmo a NASA faz estudos e testa instrumentos e coisas que eles querem usar em futuras expedições no país, para vocês terem uma ideia. Né? Esse é só um pouquinho do norte do Chile, que também é muito rico em cobre. A extração de cobre, como eu falei, é a força da economia chilena, e lá no norte também é muito forte. Por exemplo, na cidade de Chuquicamata, né, a mina que tem lá, nós podemos ver aqui esses caminhões que não dá para perceber tanto pela foto, mas eles são gigantes. E, de acordo com o que me disseram, são os maiores do mundo nesse aspecto, né, da mineria. São um dos maiores do mundo, são simplesmente gigantes e estão lá no norte do Chile. A zona central, pulando um pouco, né, para a zona central, é onde se encontra a capital, Santiago, como nós podemos ver aqui nessa foto, e também outras zonas turísticas que são bem próximas a Santiago e conhecidas também de forma internacional, como a cidade de Viña del Mar, ok? É um litoral muito lindo, super recomendável para vocês virem conhecer. E também a cidade de Valparaíso, que também se encontra muito pertinho de Santiago. Ambas são cidades litorais e são muito famosas, muito conhecidas, tanto que muito conhecidas pelo turismo e por tudo que essas cidades podem oferecer. Também temos o sul do Chile, que é maravilhoso. Nós temos, por exemplo, aqui essa foto de Torre del Paine, que é simplesmente uma das maravilhas do mundo. É a 8ª maravilha natural do mundo, foi considerado patrimônio da humanidade e está aqui no Chile, no sul. E todo o sul do Chile vocês podem ver, se vocês tiverem a oportunidade de vir e conhecer, é maravilhoso. Vocês podem ver que é totalmente verde, é totalmente lindo, as paisagens que tem são formadas por vulcões e por rios e lagos, assim, totalmente deslumbrantes. E o sul, de forma geral, tem uma cultura totalmente única, uma paisagem única. Então, mostrando, né, as belezas que tem no Chile. E como é a história desse país? Como ele se formou? Porque nós sabemos que tudo que um país é no dia de hoje é resultado da história, né, que teve, é resultado de tudo aquilo que ele viveu, dos povos que chegaram até ele. Então é muito importante conhecerem que seja um pouquinho da história dos países. Então, qual é a história do Chile? Se diz que os primeiros habitantes chegaram aqui há simplesmente 18.500 anos atrás. Foram um dos primeiros habitantes do continente americano, foram os que foram encontrados no Chile. Né? E antes, por exemplo, da chegada dos espanhóis, haviam muitos povos nativos daqui, como o povo Mapuche, por exemplo. Nessa foto aqui nós temos um exemplo do que é o povo Mapuche, e outros também, outros povos indígenas que habitavam aqui nesse lugar antes da chegada dos espanhóis, que, assim como aconteceu no Brasil e em muitos outros países, eles chegaram tentando colonizar, mas também impor a sua cultura. Então, infelizmente, isso trouxe a consequência de que muitos desses povos foram simplesmente extintos, e outros, como os Mapuches, eles tiveram que lutar e lutam até hoje pela sua sobrevivência. Né? Lutaram bastante para conseguir resistir a essa colonização dos espanhóis. E também o Chile, depois, né, com a chegada dos europeus, no ano de 1818, eles se tornaram independentes totalmente de Espanha, foram considerados um país, a República se formou, a República Chilena se formou a partir
daquele momento, e foi em fevereiro de 1818, através da figura de Bernardo O'Higgins, né? Se vocês se lembram, esse é o nome da região onde eu moro, e ele é um ator muito importante, aqui muito reconhecido a nível nacional. Bernardo O'Higgins é considerado simplesmente o pai da pátria, porque logo da independência, da foto que nós temos aqui, ele foi o primeiro chefe de governo, então como se fosse o primeiro presidente do país, por isso ele é tão exaltado, né, tão engrandecido aqui. Porém, nos anos 70, anos depois, 1970, 73, o país também passou por um momento bem complicado na sua história, e importante também, que foi a ditadura militar, que assim como no Brasil, em outros lugares, foi bem rígida, bem forte, e houveram muitas consequências devastadoras, muitas mortes, através desse governo autoritário que aconteceu, né? Essa ditadura que aconteceu aqui no Chile através de Augusto Pinochet. Então, como eu falei, os primeiros povos que habitaram aqui no país foram os povos nativos. O mais importante deles, o principal, que se considera como a base de toda a cultura, de todo o povo chileno, é o povo Mapuche, que se encontram aqui nessa primeira foto. Eles existem até hoje, eles se encontram no sul do Chile, desde a região central até o sul. Também são chamados de araucanos pelos espanhóis por causa disso, por causa da localização em que eles estavam quando eles chegaram até aqui. O povo Mapuche, eles têm a sua cultura assim bem forte, bem identificada, assim, diferenciada de qualquer outra cultura. A religião para eles é algo muito, muito forte, e eles são politeístas. Eles creem em vários deuses, apesar de que eles também creem em um Deus supremo, superior, que seria o criador de todas as coisas. E eles adoram também a terra, o sol, o rio, toda a natureza de forma geral. Mas também nós temos outros povos nativos aqui do Chile, como o povo Rapa Nui, que é o povo da Ilha de Páscoa, ok? Como eu falei, dessa parte polinésica, oceânica do Chile, lá se encontra a ilha de Rapa Nui, e eles são uma cultura totalmente também diferente, né? Diferente de todas as outras. Eles são polinésicos, como eu falei, então toda a sua crença, os seus rituais, a sua cultura tem muito a ver com os polinésicos. Se parece muito a cultura de Nova Zelândia ou até mesmo da Austrália. Se parecem muito. Eles também são politeístas. Tem também um Deus considerado como supremo, mas acreditam em diferentes deuses. E a religião para eles também é algo muito forte. Na terceira foto nós temos aqui os Aimarás, que são outra etnia indígena, mas que está mais ao norte do Chile. Se vocês podem ver, eles também não estão presentes somente aqui no Chile, senão também no Peru e na Bolívia, né? Esse tipo de vestimenta assim, bem característico do povo peruano e também boliviano. E é exatamente por isso, por causa dessas raízes indígenas que não estão somente aqui no Chile, mas também nesses outros dois países. Como eu falei, a maioria desses povos, infelizmente, não esses, mas outros, foram totalmente extintos depois da chegada dos espanhóis, e esses são os que têm persistido, né? Os que têm permanecido com a sua cultura viva, apesar de tudo que passaram. Por exemplo, os Mapuches, até hoje existem mais de 1 milhão de Mapuches que conseguiram resistir aqui no país, e até hoje eles lutam fortemente contra o governo para poder manter as suas terras e a sua cultura viva. Mas nós também temos a cultura chilena de forma geral, que é uma mistura de todo essa miscigenação que aconteceu entre os espanhóis e os indígenas. É uma mistura da chegada de outras culturas também ao longo da história,
que chegaram ao país da cultura alemã, por exemplo, francesa, até mesmo árabe. Chegaram bastantes outros povos ao país ao longo da sua história, e é o que forma hoje essa chilenidade, a cultura, a cara que tem o país. E é no mês de setembro que eles comemoram isso, que eles comemoram as festas pátrias, tanto que essa semana, né, 18 de setembro, nós estamos comemorando essa independência do Chile. E se vocês se lembram, eu falei há um pouquinho que o Chile se tornou independente em fevereiro de 1818, né? Porém, em setembro de 1817, no dia 18, foi onde se formou a primeira reunião, foi dado o primeiro passo para a independência. E durante muito tempo, a celebração dessa independência foi no dia, né, 12 de fevereiro, mas por algum motivo estranho que eu desconheço, se transformou para a celebração das festas pátrias nesse dia, no 18 de setembro, e até hoje essa é a data oficial, é a data que se celebra, e se celebra de uma forma muito forte, né? São vários dias de festa, onde as famílias se encontram, os amigos, e desfrutam da cultura típica chilena, das danças, como nós vemos aqui, que é a cueca. Cueca é a dança tradicional, típica chilena. Também as comidas, né? Como nós temos aqui a empanada, a famosa empanada, que é como se fosse um pastel, né? De forno, que pode ser de carne ou de frango, de queijo, né? Mas é típico aqui do Chile. E eles tomam quase sempre com um mote com huesillos, que é bem típico também tanto dos mapuches como do chileno em geral. Então, sim, nós celebramos as festas pátrias aqui no Chile e é para eles praticamente como se fosse um carnaval no Brasil. Um dado curioso é de que durante todo o ano é tipo totalmente proibido você beber álcool, né? Por exemplo, na rua, assim, de forma pública, é totalmente proibido, mas somente nesses dias de festas pátrias, assim, para que o povo, né, possa celebrar da forma como de forma mais livre, é onde se permite somente nesses 4 dias de festa que possa se tomar álcool, né? E também outro dado curioso sobre as festas pátrias é que todas as casas chilenas, da forma que seja, elas têm que ter na sua fachada a bandeira do Chile nesses dias. Senão você pode correr o risco de até mesmo levar uma multa, se não o fizer. Então, para eles é muito importante a sua cultura, a sua chilenidade, para eles é algo muito importante. Eles são totalmente orgulhosos é, de como são, perdão, e, e por isso celebram dessa forma as suas festas pátrias, a sua liberdade. Então, nós temos também a gastronomia chilena, como nós falamos, né, da empanada, e também tem muitos outros pratos que são típicos daqui, que são deliciosos, conhecidas também de forma internacional como comida que é a cara desse país, do Chile. Nós temos, por exemplo, aqui o pebre, que é o que se consome bastante nas festas pátrias, né? Se parece muito ao que nós consumimos no Brasil com churrasco. Qual o nome? Pera. Esqueci. Mas não importa. Corta essa parte. Temos aqui o pebre, que é muito conhecido e é uma delícia. Nuestro hermano, our dear friend David, here we have pebre. O nosso amigo David da Missão Josué, ele ama o pebre. Ele sempre fala muito do pebre e quer levar o pebre para o mundo inteiro, porque ele diz que esse pebre do Chile é uma das melhores coisas que ele já comeu na vida dele. Temos também aqui a caçuela, a famosa caçuela, que pode ser de frango, pode ser de carne, pode ser de diferentes formas. Temos também o charquicán, né, um prato muito típico do Chile. Caldillo de congrio,
que esse sim é conhecido a nível internacional, porque tem um famoso escritor chileno, Pablo Neruda, que simplesmente amava esse prato e levou ele para o mundo inteiro, falando sobre ele, exaltando a cozinha chilena. Temos também a carbonara, já, chilena, e um prato típico do sul, que é o curanto, que são somente frutos do mar, né, muito típico do sul, muito forte no sul do Chile. Bom, se falamos de gastronomia, também temos que falar do famoso vinho chileno, que também é conhecido por todo o mundo, né, pela sua qualidade, pela sua diversidade, porque o vinho chileno você pode encontrar em diferentes cepas, né, diferentes formas de uva. Nós temos vinhos tintos, vinhos brancos, de diferentes formas, diferentes sabores, aromas. É muito variado. E isso acontece por causa exatamente da diferença do clima, do relevo que tem o Chile, da diferença de paisagem que tem desde o norte até o sul. Então, isso propicia a produção de vinho, né, que é muito forte aqui. E a qualidade do vinho chileno é comparada à qualidade do vinho francês, por exemplo, que é potência a nível mundial no quesito vinho. É comparada ao vinho francês. E o Chile, a diferença é diferente de qualquer outro país do mundo, ele tem uma cepa que é única, que não existe em nenhum outro lugar, que se chama Carmener, que é um tipo de uva que só acontece aqui, só sai aqui, só se produz aqui. Então, eles fazem esse vinho que é maravilhoso, também é conhecido pelo mundo todo e é uma delícia. O cobre também, como eu falei, é a força da economia do país, e o Chile é o maior produtor de cobre do mundo. Tem uma mina, por exemplo, que é a maior mina subterrânea do mundo, que abriu lá no início de 1900 e até hoje, 2020, nunca parou de funcionar, nem um único dia, nem por causa dos terremotos, né, nem por causa de Covid, nem por nenhuma outra coisa. Sempre a produção de cobre nunca parou. E aqui nós temos, por exemplo, uma foto do acampamento mineiro que se chama Subel, ok? Que fica aqui na região onde eu moro, fica na cidade de Machalí, lá na cordilheira, do lado da mina subterrânea maior do mundo, que nem eu falei. E esse foi um acampamento mineiro que aconteceu quando essa mina foi criada, lá no início de 1900, e foi onde vieram muitos norte-americanos para abrir essa mina e morar aqui no Chile e expandir, começar essa produção de cobre aqui. Então, eles moraram nesse acampamento e logo com o passar dos anos, outros chilenos, né, foram trazidos para morar aí e trabalhar. Então, essa é uma cidade que até hoje é considerada também patrimônio da humanidade. Hoje, ninguém mais mora ali, apesar de que a mina continua funcionando, mas essa cidade agora ela está desabitada. Somente é como se fosse um museu a céu aberto. Também muito lindo, muito recomendável que algum dia, se vocês tiverem a oportunidade, que vocês possam ir e conhecer esse acampamento mineiro que é Sul, ok? E a cueca, como falamos, é um baile tradicional, típico aqui do Chile. Não entendam mal o nome, esse é o nome dele mesmo, cueca, ok? E muitas vezes vocês vão encontrar, se vocês têm a oportunidade de ver alguma vez a cueca sendo dançada, interpretada, vocês vão encontrar muito típico dessa forma aqui, que é com essas vestimentas, né, com esse vestido assim bem amplo, com o paninho na mão, girando. E o homem com essa roupa de huaço, que é como se fosse o homem do campo aqui do Chile, mas que na verdade representa um homem de campo que tem muitas possessões, que tem muitas terras. É como se fosse um senhor, assim, né? Um dono de uma fazenda, né? Alguém com muito dinheiro, com muitas possessões. E o que acontece nessa dança é simplesmente um encontro, é algo como se fosse romântico, né? Entre esse homem do campo e a mulher, né, do campo, e é muito
bonita a forma, né, como eles fazem, conta praticamente uma história. Cada parte da dança tem um sentido, um motivo, é uma forma de ser, é bem tipo quadrada, assim, a dança que eles fazem, mas como eu falei, é típica e retrata um pouco dessa cultura chilena. Porém, essa não é a única forma que nós podemos encontrar da representação dessa dança nacional. Cada região do Chile, cada parte do Chile vai ter também uma forma de representar a sua própria cultura através da cueca. Por exemplo, nós temos no Chile a ilha de Chiloé, que fica mais ao sul, e lá eles têm a sua própria forma de dançar a cueca. Vocês podem ver que as vestimentas são diferentes, a forma de dançar é diferente, é tudo muito diferente, até mesmo o instrumental, a parte instrumental, tudo é diferente. Só que leva o mesmo nome de cueca, porque tem alguns traços que se repetem. E na região central do Chile, mais especificamente na cidade de Valparaíso, eles têm um outro tipo de cueca que se chama cueca chora, ok? Que é, como vocês podem ver também, diferente na sua vestimenta, na forma da dança, do homem, da mulher, tudo assim bem diferente, apesar de que tem bastante coisas parecidas com a cueca tradicional e do campo. Mas vamos falar também um pouquinho sobre a religião no Chile, né? Como aqui chegaram os espanhóis, assim como em qualquer outro lugar do mundo que sofreu essa colonização europeia, eles trouxeram consigo o catolicismo, né? Então, todos esses indígenas que tinham as suas religiões, cada um com a sua religião politeísta, assim, no geral, né? De forma geral, eles foram praticamente levados a seguir o catolicismo, a se tornarem católicos. Então, o catolicismo tem uma força muito grande em toda a história e toda a formação do país, do Chile, né? Como nós podemos ver aqui, as igrejas católicas são até mesmo muitos monumentos aqui no país, na cidade de Chiloé. Por exemplo, existem algumas igrejas que são também consideradas patrimônio da humanidade pela forma única como são. Então, esse é o peso que sempre teve a religião católica aqui no país, que é e sempre foi a mais forte, né, a nível nacional. Porém, também temos um pequeno porcentagem de evangélicos, que seria mais ou menos como 16 ou 17% da população, e a maior parte do povo evangélico são povos ou igrejas que são convencionais, assim, pentecostais, né, como eles falam, muito parecido à Assembleia de Deus do Brasil. Aqui são as igrejas pentecostais, como a foto que nós temos aqui, essa é a maioria, mas existem também diferentes tipos de congregações, de denominações, né? Ainda que seja, como eu falei, uma pequena porcentagem dentro da população total do Chile. E o catolicismo no passado, há 20 anos atrás, tinha uma grande força e era praticamente a metade da população se considerava católica. Mas nos últimos 20 ou 15 anos, isso foi diminuindo. Então, por exemplo, nós temos aqui um gráfico que mostra isso, né? Esse gráfico mostra mais ou menos desde 2006 até 2014 o que tem acontecido com a religião, essa parte, esse aspecto religioso aqui no Chile. Por exemplo, o número de católicos em 2006 era de 70%. Como eu falei, era um grande número, era muito forte, mas isso tem diminuído. Em 2014, o número já chegava nos 59% de pessoas que se consideravam católicos. Hoje, o número é ainda mais baixo. Isso mostra que tem diminuído bastante a população de católicos no país. E esse fenômeno se explica devido a que muitas pessoas se consideram sem nenhuma religião. A maioria da população hoje em dia no Chile se considera sem nenhuma religião. Eles dizem não acreditar em nada, mas também não se consideram ateus nem agnósticos. Não seguem nenhuma religião, mas afirmam que de alguma forma eles acreditam em Deus. Então essa é
a realidade chilena hoje. A maioria da população simplesmente não deseja, não tem interesse, não quer saber de nenhum tipo de religião, nem dos católicos, nem dos evangélicos, nem de ninguém, nem mesmo dos ateus. Eles não se consideram ateus, mas eles vivem a sua vida praticamente à sua maneira. O que se fala é que houve uma secularização da cultura chilena, da população chilena. Hoje o Chile é bastante secular, né? É bastante levado a viver a sua vida de forma tranquila, mas se deixam levar pelas coisas assim, materiais, buscam, né, de forma geral, ter bens e ter uma vida estável, tranquila, no sentido financeiro. Então, eles olham, assim, de forma geral, o aspecto religião como algo assim que eles talvez não tenham necessidade. Isso também pode ser porque o número de pobreza aqui no Chile é muito, muito baixo. É um país que praticamente se considera que não tem pobreza. Então, a maioria da população é de classe média alta. Então, isso é bem forte, né? O número de evangélicos, em outro gráfico que encontrei, mostrava que o número de evangélicos, esses 16%, são, infelizmente, mostram assim da classe média e uma classe baixa. Então, essa maioria que é classe alta é uma classe que tem começado a questionar um pouco as religiões e simplesmente não procuram, não têm interesse, infelizmente, nas coisas do Senhor. Então, esse é um motivo pelo qual nós temos orado e que, de forma geral, a igreja tem orado, tem buscado se fortalecer, tem buscado se avivar e que todo o Chile possa conhecer de Cristo e que essa realidade possa mudar, não somente naqueles que ainda se professam católicos e, e religiosos, porque isso também é algo que acontece aqui, que aqueles que são católicos, em algumas regiões do Chile, eles são realmente assim bem fervorosos, né, na sua fé. Por exemplo, no norte do Chile, como eu mostrei, aí por onde está Atacama e tudo, bem mais lá no norte, na cidade de Iquique, todos os anos eles fazem uma tremenda festa que é simplesmente com esse motivo católico, para uma virgem, e é a festa que se chama La Tirana, onde simplesmente eles adoram de forma muito assim massiva a essa virgem, mas também as forças ocultas. Eles, por exemplo, adoram vestindo umas roupas que são praticamente de demônios, eles colocam máscaras assim bem demoníacas e adoram a esses demônios e a esses santos considerados por eles, né? Então, ao norte do Chile, isso é muito, muito forte, o catolicismo. Então, os que seguem essa religião aqui são bem fervorosos. Mas, como eu falei, a maioria simplesmente não procura do Senhor. Eles acham que a sua vida não tem nenhuma necessidade disso, que eles não dependem disso, não têm interesse. E também tem algo que acontece aqui no Chile, que é a parte oculta, né? E é o que eu de forma pessoal, acredito que seja a maior diferença que existe entre o Brasil e o Chile. Porque, por exemplo, no Brasil é muito fácil, assim, algumas religiões, por exemplo, como o candomblé, a umbanda, você vai, por exemplo, nas ruas, e mesmo que você não participe, você sabe que eles têm os seus rituais, você pode até mesmo ver as oferendas que se fazem, os cultos que eles fazem, né? É um pouco mais público. E aqui o ocultismo no Chile é realmente oculto. Ninguém sabe ou ninguém fala sobre isso. As pessoas que ainda praticam, porque realmente ainda é forte. Tudo isso que nós vimos sobre os indígenas, muitas das práticas que eles tinham ainda se fazem aqui de bruxaria, em termos de bruxaria e coisas assim, ainda existem, mas isso é totalmente oculto. Ninguém fala sobre isso, ninguém expõe a sua crença, a sua religião, se é desse estilo. A única coisa que nós podemos saber ou encontrar são as lendas, mais do que nada, que se contam, as histórias,
né? Aqui onde eu moro, na cidade de Machalí, de Rancagua, são muitas as lendas que contam nesse sentido de gente que viu, gente que ouviu, gente que viveu coisas sobrenaturais, mas que não se falam assim publicamente, tanto que não havia nenhum dado para mostrar para vocês assim do que realmente acontece, qual é a verdadeira realidade do Chile nesse aspecto. Mas foi diante de tudo isso, diante de todo esse contexto, dessa cultura tão rica, dessa realidade tão forte a nível espiritual, que a Missão Josué chegou aqui há 15 anos atrás, né? A primeira cruzada foi lá pelo ano de 2005 e foi quando eles chegaram, valentes, fortes, dando esse passo, né, até o estrangeiro exterior do Brasil, através da figura do pastor Charles, né? E vieram até o Chile. Esse ano foi o primeiro ano que eles vieram e vieram junto com 27 brasileiros, 27 pessoas também aí valentes, decidiram romper com as fronteiras e dar esse passo, né, nas missões. E foi a primeira grande viagem que a missão teve, assim, de forma internacional. E logo no ano seguinte eles voltaram e vieram já com 60 missionários, já o número já dobrou. E em média, depois desse tempo, foram mais ou menos 30 brasileiros, 30 irmãos que a cada ano vieram ao Chile, que entregaram as suas férias, o seu descanso, para virem durante um mês ou mais até esse país, para trazer o fogo de Deus para esse país, para avivar, para mostrar, né, que os cristãos, que os evangélicos, nós temos a nossa força, que o nosso Deus é real, que o Chile ele precisa e ele pode crer nesse Deus tão maravilhoso que nós cremos. Já são mais de 15 anos que a Missão Josué, todos os anos, faz esse trabalho tão maravilhoso, trabalhando com diferentes igrejas, diferentes denominações, porque essa é a marca da missão, né? Que é uma missão que é interdenominacional e internacional também. Então, eles têm feito isso, esse trabalho maravilhoso, e já no total já tem sido mais de 300 pessoas, as que têm podido vir com a missão ao Chile. Então, por exemplo, nós temos aqui algumas fotos. Essas foram de uma das primeiras cruzadas que eles fizeram, né? Aqui, vieram de ônibus, imaginem, são muitos dias de ônibus do Brasil para cá, mas fizeram isso e fizeram esse esforço somente levados pelo amor e pela paixão pelo Senhor e pelas almas. Aqui também temos outras cruzadas, essa foi desse ano de 2020. E essa daqui foi do ano de 2013. Imaginem só essa coisinha aqui. Essa sou eu. No ano de 2013, aqui na cidade de Rancagua, aqui no Chile. E mais fotos também da última cruzada que teve aqui em janeiro desse ano, onde não somente brasileiros vieram, mas se juntaram outras nações através do nosso amigo David, que ele é norte-americano, mas ele também participou da cruzada, e do mexicano também, o nosso irmão do México. Então, foi uma cruzada totalmente internacional, literalmente internacional e maravilhosa. Então, eu gostaria, Pastor Charles, missão, irmãos, de agradecer por essa oportunidade de poder estar contando um pouquinho sobre o Chile para vocês, para os irmãos que não conheciam ou que têm o desejo de conhecer, de vir para cá, de acompanhar os nossos missionários que durante tantos anos têm vindo dedicar o seu tempo, a sua vida, o seu serviço ao Senhor aqui nesse país. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que seja, que vocês tenham gostado. E foi um prazer. Até logo. Fiquem com Deus. Tchau.